Bom dia, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Roberto Lúcio, né? Hoje eu não sou professor, é isso. Vocês sabem que eu trabalho com as ciências humanas aí, com sociologia, história, geografia, né? E também um pouco de filosofia, né? E essa semana está sendo bem difícil para mim, certo? Para quem me conhece, né? Sabe que eu sou vascaíno doente, né? Tá aqui o meu prato aqui, ó. O pratinho que eu ganhei aqui. É o meu nome aí, ó. Certo? Fora as outras camisas que eu tenho aqui, certo? Não tem problema com relação a falar isso aí. É isso, porque eu não sou um existem simpatizantes do Vasco. Eu não sou um simpatizante. Eu sou Vasco de verdade. Eu acompanho de verdade. Isso, inclusive, rendeu homenagens aí ao canal Atenção Vascaínos, né? Que é o canal que eu acompanho, ao Flávio Dias, ao Emerson Rocha, ao Bismarck, ao Jean Faísca, a Jéssica Dias, a Mary Barata, a João Pedro Escofano e todos que estão sempre no canal falando sobre Vasco da Gama. Esses dias aí, ontem, né, eu estava vendo, e hoje a gente tem isso aí que é muito importante, que antes você tinha 5 minutos para ouvir sobre o Vasco, né? Hoje você ouve 3 horas, 4, 5 horas, é isso. Sobre o que? Sobre o Vasco da Gama, porque o canal, ele proporciona isso aí, entendeu? Então, o que acontece? Para falar de Roberto Dinamite, certa história, ela o quê? Ela se confunde, não é isso? Ou seja, o Roberto e Vasco são histórias coadunadas, não é isso? Roberto Dinamite, o menino de Caxias, Carlos Roberto de Oliveira, nascido em 1954, nos deixou aí em 2023, é isso, no domingo que passou agora, todos nós acompanhamos aí. E falar de Roberto é primeiro falar do ser humano que o Roberto era. O Roberto é um ser humano espetacular, estive aqui com ele em Volta Redonda uma vez, fiquei bastante impressionado com a humildade do Roberto, certo? Um cara daquele, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 190 gols, é isso? Maior artilheiro de São Januário, é isso? Inúmeros títulos pelo Vasco da Gama, certo? Então eu vou falar do que eu me lembro, né? Logicamente agora, com as redes sociais, pude rever um dos gols mais bonitos do Roberto, né? Em 1973, desculpe, contra o Santos, né? Um voleio espetacular. Na hora que o Pelé passou por ele, o Pelé falou: boa, garoto. Se vocês assistirem aí esse gol, vocês também vão gostar dele aí, certo? Um gol espetacular. Eu não tinha visto ainda esse gol, agora com as redes sociais, o YouTube, aquela coisa. Eu acho esse gol comparável, né, ao gol de 76 contra o Botafogo, quando o Roberto deu aquele lençol no Osmar Guarnelli, fez aquele gol espetacular, certo? Tecnicamente, né, não tem como falar do Roberto. Roberto era um vascaíno nato, um centroavante nato, não é isso? Cabeceava muito bem, não é isso? Chutava bem com as duas pernas, certo? Tinha um senso de colocação espetacular, não é isso? E uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem: o Roberto era um exímio batedor de faltas. Eu considero o Roberto um dos maiores batedores de falta de todos os tempos. Não é isso? De todos os tempos. Ele está entre os maiores batedores aí, certo? Então, isso aí é uma coisa que eu acho e eu tenho certeza que outros vascaínos acham também. O Roberto era um exímio batedor de falta. De pênalti não preciso falar, porque para falar de pênalti vai me vir a lembrança de 1977, não é isso? Ouvindo pelo rádio a decisão, não é isso? Do Campeonato Carioca, não é isso? Ou seja, o Vasco tinha um time razoável, mas o rival era superior, mas o Vasco tinha Roberto, é isso? Então diz um lema dos anos 80, é isso? Todos temiam o rival. O rival temia Roberto. Não há problema nenhum de falar do rival
que é o Flamengo, que tinha um timaço, não é isso? Nos anos 80, e o Vasco não tinha lá um grande time, mas o Vasco tinha Roberto Dinamite. Então, essa começa a minha primeira lembrança do Roberto, não é isso? Jogando a decisão do Campeonato Carioca de 77, vale lembrar que o Roberto, né, já tinha sido campeão brasileiro em 74, o Vasco foi o primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro, né, dos 4 grandes, aí o Vasco foi o primeiro título de 74, certo? E o Roberto já estava nesse time aí, o Roberto estreou contra o Bahia, né, em 71, e o garoto Dinamite vai explodir, né, ao longo da história. Então em 66 é o ano que eu nasci, em 77 eu tinha 11 anos, então eu já tinha um discernimento. Como eu tenho uma memória razoável, né, eu me lembro bem que foi chamado Tita, não é isso, para bater o pênalti. Eu estava sentado ao lado do meu pai, num velho radinho de pilha, logicamente era uma decisão, certo? Meu pai era um vascaíno, né, que Deus o tenha, que partiu em 2018, mas era assim, não era tão fanático como eu. Não tenho problema quanto a isso. Sou fanático pelo Vasco mesmo, certo? Quem me conhece sabe disso. E de Vasco eu digo que eu sou um pouco de professor. Esse eu conheço alguma coisinha de Vasco, certo? E o último pênalti, é isso, quem ia bater o Roberto. O Tita, conforme vocês sabem, o Tita perdeu, é isso. O Valdir Amaral gritou, vai bater Tita, é isso. O garoto da Gávea bateu, Tita defendeu Mazzaropi. A última batida de pênalti ficou para quem? Para Carlos Roberto de Oliveira, que não perdia pênalti. Não perdia. Certo? Então, o Roberto partiu saco, não é isso? Ou seja, a bola balançou a rede, o Vasco foi campeão de 77. Isso, graças a Roberto Dinamite. Isso, logicamente, que a vida não é só de vitórias, o Vasco perdeu algumas com o Roberto também, mas muito mais ganhou do que perdeu. É isso, então, nós somos 23 milhões de vascaínos, né, no Brasil, certo? Já tenho dados apurados sobre isso aí. Fora os vascaínos espalhados pelo mundo. Torcida igual a do Vasco não tem. É isso, não tem, porque vocês viram o que aconteceu o ano passado aí. Torcida igual a essa não tem. Imaginem vocês, meus amigos, se nós, nesse ano de 2023, Deus nos dá a graça de nós assumirmos a ponta do Campeonato Brasileiro, né, e ficar até o final e o Vasco conseguir dar esse presente para o Roberto Dinamite, né, que é um cara assim que todo mundo venera o Roberto. E olha que o Vasco teve grandes jogadores, tá? Você está falando num clube mundial, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O jogo de 81, né, aqueles 3 jogos, eu já me lembro muito bem, certo? Roberto também participou, o Vasco acabou perdendo, né, aquela final. Mas em 82, aos 15 anos, eu estava no Maracanã, o Vasco venceu 1-0, às vezes que estive lá, é isso, nunca saí derrotado, Deus sempre me iluminou, o Vasco sempre ganhou. Mas a minha memória mais assim que eu consigo lembrar bem foi um Vasco e Grêmio Flávio Dias. É isso, meu amigo Flávio Dias aí, não conheço pessoalmente, mas considero um grande amigo aí já. Foi um Vasco e Grêmio Maracanã, não é isso? 9h30 da noite, Vasco 3-1. O Vasco tinha também um time o quê? Um time já nessa época ele tinha um time de respeito. Tanto é que decidiu em 84 o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e acabou perdendo, certo? Então quer dizer, esse cara vai ficar eternizado na história. Isso. Ou seja, volto a dizer, dentro das 4 linhas, irreparável. Irreparável. Fora das 4 linhas, um gentleman. Era um cara, né, que vivia sempre o quê? Que vivia sempre sorrindo. Tinha umas uvinhas lá, né, na concentração lá, junto com o Bismarck Barreto Faria. O Bismarck pegava uma uvinha lá, Robertão fingia que não via, certo? Então, nós nunca vamos esquecer o Roberto, que não queria uma estátua. O Roberto falou que aquela estátua que está em São Januário,
que essa fabulosa torcida do Vasco, em 6 horas arrecadou 190 mil, inclusive eu contribuí, fiz a minha contribuição lá, mesmo que pequena, não é isso? Eu contribuí lá para a estátua do homem. E agora eu, assim, um pouco emocionado, né? Não tem como não ficar emocionado, né? Foram 190 gols pelo Campeonato Brasileiro, né? 184 em São Januário, né? E esse jogo contra o Grêmio que eu falei, em 84, num sábado à noite, eu estava lá. Esse foi 3-1 Vasco. O Grêmio também tinha um grande time, inclusive com já o início do Renato Gaúcho, né? Então aqui eu venho render minhas homenagens a Roberto Dinamite, né? Falar para todos os vascaínos que o Roberto vai estar incorporado na nossa história. O Roberto nunca vai desaparecer da minha vida, o Vasco nunca vai desaparecer da minha vida. E, enfim, falar do Roberto eu vou ficar falando aqui até amanhã. Até amanhã, porque o Roberto em 89, né, acabou saindo do Vasco. Na minha opinião, injustiçado. Não vou citar o nome do treinador, não é isso? Que começou a colocar o Roberto de lado. Esse treinador não gosto dele, não vou citar o nome. Não acho que é um grande treinador. Começou a querer naquela situação barrar o Roberto. Nos anos 80 também teve outro também que eu também não gosto. O Roberto em 80 saiu lá para o Barcelona, depois voltou, não é isso? Você vê, o maior ídolo do cara, de um clube, o treinador chegar e barrar o cara, né? Começar a querer fazer conversinha fiada, aquelas coisas que a gente conhece. Mas não é hora disso. Em 89 o Roberto saiu para a Portuguesa também, foi destaque lá, certo? E a partir final dos anos 80, o Roberto começou a assumir um papel mais de meia, né? Isso, mais de meia ali para 83, mais ou menos 84, começou a municiar grandes jogadores. Inclusive o Romário, né? O Cavalo Relâmpago, que fez muitos gols, pela humildade do Roberto Dinamite, né? O Roberto recuou para que ele pudesse jogar mais à frente, e o Roberto também mostrou também toda a sua técnica, né? Colocando Romário e vários outros jogadores, né? De cara com gol. Aquele fantástico jogo, né? Contra o Corinthians, quando o Roberto retornou da Espanha, né? Eu me lembro bem, isso, 1980, estava voltando do Tivoli Park, o antigo Tivoli Park. E eu colei do lado do motorista, até chegar em Barra do Piraí. E, logicamente, fiquei enlouquecido, né? Dentro do ônibus, porque o cara fez 5 gols, certo? Então, quer dizer, é um cara que Deus destinou ele ao Vasco da Gama. Então, Roberto, família do Roberto que já está na espiritualidade, eu venho aqui, não é isso, pedir para Deus que ilumine toda a família, né, todos os vascaínos. Já fiz várias orações para o Roberto, né, continuo fazendo. No meu Facebook, eu já falei, meu Facebook é Vasco mesmo, não tem conversa. Se quiser, bloqueia. Tem um botão lá de bloqueio. É Vasco, e até onde eu me invocar é Roberto Dinamite. Eu vou postar até onde eu cismar. Certo? Até onde eu cismar. Então, o que acontece? É isso que o Roberto fez com a gente. Eu tenho meu garoto de 11 anos aqui. É esse ele aqui, ó. 12 anos aí. Vascaíno doente também. Fora meus outros 2 filhos que não estão aqui. Certo? Então a gente ficou muito sentido, né, com a partida do Roberto. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E, coincidentemente, né, o que acontece? O Roberto partiu num momento que o Vasco começa a se recuperar, certo? Então, lutando com essa doença terrível há bastante tempo, que a gente sabe disso aí, mas ele começou a ver também o Vasco se recuperar. E o Vasco, vocês sabem que o Vasco está se recuperando, né? O sarrafo subiu, conforme dizem lá os meus amigos do canal. Atenção, vascaínos. Agora a gente está chegando, né? Muito graças a Roberto, a torcida, a todos os canais do Vasco, né? Que eu assisto, o canal do Garoni também é bom, tem outros canais aí,
mas eu acompanho mesmo também. O Fábio Azevedo também é bom, tem lá o rapaz da Rádio Tupi, já eu me lembro o nome dele, o Wellington Dias, eu acho, mas eu não me recordo se esse nome é correto, mas isso não importa. O que importa é a homenagem a Roberto Dinamite, é isso. E eu ainda tenho o nome de Roberto, hein? Deus me deu essa honra, é isso aí, ó. Camisa do Dinamite, que eu comprei de um aluno, né? Um aluno tinha essa camisa lá, eu fui fazendo proposta, né? Até o aluno me vender, comprei essa camisa aqui. E agora a gente deve desejar sorte para o Vasco da Gama e que a família seja consolada, certo? E lembrar que o Roberto é um ídolo querido, não é isso? Por todos os outros jogadores, né? O Fred, por exemplo, outro dia me emocionou. Grande Fred, tá? Grande artilheiro, um dos maiores que eu também vi jogar. Esse, conversando com o Roberto, né? O Zico também irreparável, o Maestro Júnior, Giovanni, Edmundo, essa galera, Cafu que teve lá também. Então a gente se despede por aqui. Essa aula, rapidamente, né? Ela vai pro meu canal, tá? Quem quiser acompanhar lá, os alunos estavam pedindo, né? Para eu falar um pouco do Roberto. Esse então, eu estava me preparando emocionalmente para poder falar do meu grande ídolo, né? Então a gente tem que se preparar emocionalmente, né? Então eu me despeço por aqui. E aquele caso, né? Já vou avisando. Esse ano nós vamos brigar em cima, porque o Vasco é brabo. A torcida do Vasco é brabíssima. Eles são muito mais fanáticos do que eu. E olha que eu sou bem fanático. Esse ano vai entrar uma tatuagem aqui, né? Vai entrar uma tatuagem aqui, ó. Os Gigantes da Colina. Esse então, eu vou me despedindo por aí. Um abraço para vocês, um abraço pela atenção de vocês aí. E aqui é Vasco, hein? Ao Vasco tudo. Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é membro da Fusaca. Vasco, Vasco! Tá aí a aula que vocês pediram aí. Isso aí foi mais uma colocação, né? Mas assim, um relato sobre a minha relação com o Vasco da Gama. Que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Tem uma galera que não gosta aí. Fala que eu sou muito fanático, mas eu tô pouco preocupado com vocês. Não é isso? Pouco preocupado com vocês. Isso aí não me incomoda, né? Pelo contrário, quanto mais vocês falam, mais fanático eu fico, né? Então, com grande emoção e com grande carinho que eu vim falar desse eterno ídolo do Vasco da Gama, né? Ah, Robertão, quando tinha uma falta na entrada da área, eu já sabia. Volto a falar, Roberto era um exímio batedor de falta, hein? Vamos colocar as faltas do Roberto aí, hein? Roberto batia falta pra cacete. Não era pouco não, tá? Comparado a um dos gigantes batedores de falta do futebol mundial, hein? Esse então, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. É isso. E desculpe que hoje teve que ser longo, né? Hoje o Rob Lu não podia falar pouco, né? O Rob Lu hoje tinha que falar muito. Tinha que soltar tudo que tá dentro do coração dele. É isso. Um beijo e até a próxima. Saudações vascaínas!